Salve Maria! Juntos, mais uma vez, a graça de Deus já na nossa vida, para darmos continuidade à nossa série, O Abandono à Providência Divina. Estamos refletindo este livro do padre jesuíta, teólogo, um homem de profunda espiritualidade, que escreveu este livro lá no ano de 1700, mais ou menos, Jean-Pierre de Caussade. É um francês, um padre jesuíta francês que nos deixou essa riqueza de espiritualidade e que nós estamos refletindo nesta série que Deus colocou no meu coração. Quando eu vi este livro, eu disse, não, eu tenho que crescer com este livro, eu tenho que partilhar com os irmãos para que possamos crescer juntos no abandono à providência divina. Já estamos no segundo episódio da nossa série, espero que você tenha acompanhado o primeiro episódio, tenha refletido comigo, tenha rezado comigo, tenha compartilhado. Gente, é muito importante que você compartilhe. Você envia o link nos seus grupos da igreja, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para que todos nós sejamos evangelizados e possamos crescer na fé. Porque confiar e se abandonar realmente à providência divina é um caminho de crescimento que nós fazemos. Então, precisamos uns dos outros para crescermos sempre mais na fé. Deixe o seu like, o seu comentário, sua mensagem. Se você quiser fazer alguma pergunta, eu vou dar uma olhada ali. Se alguém deixou alguma pergunta, eu vou estar respondendo para você. Ou vai lá no meu Instagram, que eu estou lá sempre e posso responder e tirar suas dúvidas também. Então vamos ao segundo episódio da nossa série, O Abandono à Providência Divina. E hoje o nosso tema é: os deveres de cada momento são sombras quais se oculta a ação divina. Gente, já esse título fala muito a nós. Esse título já deixa claro o que o Senhor quer falar conosco neste segundo capítulo. Os deveres, os afazeres. A nossa vida como um todo, todas as nossas relações, os nossos compromissos, a nossa vida profissional, o nosso ser pai, ser mãe, ser padre, estar em relação, tudo o que a gente faz na nossa vida, estar na igreja, ter uma pastoral, estar numa pastoral, estar no movimento, tudo realmente são momentos e lugares da nossa vida onde a ação divina, a graça divina está presente, porém muitas vezes ocultada por uma sombra. E esta sombra, e nesta sombra, a gente precisa encontrar a revelação da graça de Deus, tá bom? Em tudo o que você é, em tudo o que você faz, em tudo o que somos, em tudo o que fazemos, Deus está presente, a graça divina está presente, a revelação divina está presente. Então vamos lá. A virtude do Altíssimo cobrir-te-á com a sua sombra, disse o anjo a Nossa Maria. Esta sombra, na qual se esconde a virtude de Deus para gerar Jesus Cristo nas almas, são os deveres, os gozos, a cruz que cada momento traz em si. Gente, os momentos da vida, a nossa história, a nossa construção, é cheia de responsabilidade, é cheia de deveres, cheia de afazeres, cheia de alegrias, de muito gozo, de muita realização, mas de cruzes também, de dores, de sofrimentos, de lutas. Então, em cada momento destes, em cada situação da nossa vida, Deus está presente, a ação divina está presente, o amor de Deus, a graça de Deus está presente. E você e eu precisamos crescer na fé, amadurecer sempre mais para identificarmos Deus aí presente. Segue o nosso autor, de Caussade. Com efeito, essas são apenas sombras, a maneira daquelas a que damos este nome na ordem da natureza. São sombras, sombra traz a sombra realmente, né? Encobre, a sombra encobre. Tá, o sol, vem a nuvem, cobre, faz uma sombra. A árvore ali naquele sol faz uma sombra. Então, a gente faz a cobertura para o nosso veículo aí, traz a sombra, está encoberto. Então, com efeito, tudo isso, todos os nossos afazeres, todas as nossas relações, os nossos gozos, as nossas cruzes, são sombras
onde Deus está presente. Assim, na ordem moral e sobrenatural, os deveres de cada momento, sob as suas obscuras aparências, encobrem a verdade da vontade divina, que é a única a merecer a nossa atenção. A nossa atenção deve estar voltada sempre à vontade divina, em tudo o que fazemos, em tudo o que somos, em todos os momentos, em todas as atividades, em todos os compromissos, em todas as responsabilidades. É isso que nós devemos buscar sempre, identificar, encontrar a vontade divina na nossa vida. Você está entendendo? Em tudo na nossa vida Deus está presente. Porém, existe como que uma sombra que quer encobrir, e debaixo dessa sombra, a nossa vida, as nossas relações, o momento presente, nós precisamos identificar, encontrar a vontade divina. Assim, as olhava Maria. Maria olhava para as suas sombras, as sombras onde encobriam a vontade divina. Então Maria identificava a vontade divina ali nos acontecimentos da vida, nos momentos da vida, em tudo Maria foi identificando. E por isso essas sombras, deslizando sobre as suas faculdades, longe de a perturbarem, alimentavam a sua fé naquele que é sempre o mesmo. Então os acontecimentos da vida, as lutas, as dores, elas não podem nos perturbar a nossa fé. São sombras onde nós precisamos identificar a presença de Deus, o amor de Deus, e fortalecer o entendimento. E fortalecer esta entrega e comunhão com a vontade divina. Então, como Nossa Senhora, nós não podemos perturbar a nossa vida, o nosso coração, diante dos acontecimentos, mas neles encontrar a vontade de Deus, neles discernir o querer de Deus, constantemente. Gente, mas a gente não deve fazer só hoje, só amanhã, só agora, não, é sempre. Tudo na nossa vida precisa estar consagrado ao Senhor. E estando consagrado ao Senhor, ali está a vontade de Deus. E nós precisamos, como Nossa Senhora, com confiança, com entrega, com paz interior, ir identificando a vontade divina em tudo isso. Maria ultrapassava, ia avançando sempre. Já vos encontra o Espírito na presença da Mãe. O Espírito dela se apoderou da sua missão sensível, visível, daquilo que ela acolhia e guardava no coração, e o Espírito jamais a abandonou. Então, como com Nossa Senhora, é com cada um de nós. O Espírito não nos abandona. O Espírito nos dá o discernimento diante do sensível, para mergulharmos e entendermos o insensível, aquilo que não podemos ver a nossos olhos, mas o sobrenatural das coisas. Isso é muito importante. Em tudo que nós fazemos, em todos os acontecimentos, em todos os momentos, o sobrenatural está presente ali. A graça divina está presente ali. E se nós ficamos somente no sensível, no visível, nos é muito difícil fazer uma leitura sobrenatural do insensível, do invisível que está ali presente, da graça divina. Gente, muitas vezes a graça não é palpável, né? A gente não a toca, a gente não a segura. É claro, a gente vai tocá-la e segurá-la nas ações de Deus, quando nós conseguimos ler deste modo, quando nós conseguimos já entender que ali naquele invisível, o visível de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus está presente. E o Espírito Santo é quem nos dá essa graça, como deu a Nossa Senhora. Há poucos rasgos extraordinários na vida exterior da Virgem Santíssima. Pelo menos a Sagrada Escritura não nos faz notar. Não há situações assim tão extraordinárias na vida de Nossa Senhora. Nossa Senhora viveu na simplicidade,
na humildade e acolhendo os acontecimentos da vida. A palavra diz que ela guardava e refletia no coração, não é isso que a palavra nos diz? Então, Nossa Senhora nada de tão sobrenatural, mas a vida vivida, porém acolhendo nela Deus, a vontade de Deus. A vida de Maria apresenta-nos muito simples e comum, uma vida simples, uma vida comum, olhando para o exterior, olhando para a sua vida que nós vemos descrita na Sagrada Escritura. Tem um livro do Frei Clovis Boff, meu confrade, que se chama O Cotidiano de Maria de Nazaré. Ele traz a vida simples de Nossa Senhora, o dia a dia de Nossa Senhora, os afazeres de Maria, as coisas mais simples. Mas é interessante perceber que tudo era consagrado ao Senhor, ao seu Deus. E na nossa vida também, na vida simples, nos acontecimentos do dia a dia, no desenrolar do nosso dia, é preciso também encontrar o extraordinário ali, o sobrenatural de Deus. Faz e sofre o que fazem a Virgem Maria. E sofrem as pessoas da sua condição. Vai visitar a sua prima Isabel, como vão também os outros. Recolhe-se em um estábulo, é uma consequência da sua pobreza. Então, uma vida comum, gente. Uma vida normal. Volta a Nazaré, donde a perseguição de Herodes a havia afastado. Jesus e José aí viviam com ela, do seu trabalho. Tal era para a Sagrada Família o pão de cada dia. O que era o pão de cada dia? Era a vida comum. Mas a vida comum, nos afazeres comuns, no gozo de cada dia, e até mesmo na espada que transpassava a alma da Virgem de cada dia, ali estava Deus. Ali estava a providência divina. Ali estava a vontade de Deus. Então, o que nós precisamos? De um coração aberto, de um coração entregue, de um coração despojado. E nos alimentarmos desta presença maravilhosa de Deus, desta presença de Deus oculta sob a sombra dos nossos acontecimentos, que muitas vezes nos sufocam. Não deixe os seus acontecimentos lhe sufocarem a sua vida. Não, mas nesses acontecimentos, na sombra dos acontecimentos, Deus está presente. A providência divina está presente. Gente, é no hoje, é no agora. Olha só, de Caussade disse aqui pra gente: há poucos rasgos extraordinários na vida externa, na vida exterior da Virgem Maria. O que há de extraordinário na sua vida? Dormimos, nos levantamos para o trabalho, para as relações da nossa família, cotidiano, trabalhar, precisa ir no mercado, precisa se alimentar. Às vezes a gente tem alguma dificuldade, está com uma gripe, um resfriado, alguma enfermidade. Vida normal. Mas é nessa vida normal que a gente precisa identificar o sobrenatural, o extraordinário de Deus, no silêncio e no mover de Deus, no agir de Deus, nos acontecimentos. Aí está o segredo, aí está o mistério. Deus está presente. E é nesta vida comum que a gente precisa encontrar o sobrenatural, a providência divina. O pão que nos alimenta é a confiança em Deus, é o pão que alimentou Nossa Senhora, é o pão da entrega, o pão dos anjos, o maná celeste, pérola evangélica, sacramento do nosso momento presente. É sacramento, a força de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus. É Deus, e Deus revela-se aos pequenos e aos humildes. Ainda nas coisas mais pequenas, Deus está se revelando na sua vida, no seu dia a dia, nos seus acontecimentos, nas situações mais pequenas. Mas os grandes e soberbos, que não consideram senão as aparências, que querem ver só o extraordinário, o grandioso, você que fica esperando Deus falar com você, ouvir a voz de Deus, Deus vir ao seu encontro como aquele ancião da barba branca e tudo mais. Não fique esperando isso, mas Deus se faz presente no pequeno, na simplicidade, no acontecimento da sua vida. Se você olhar para a simplicidade de Deus agindo nos acontecimentos, você vai encontrar Deus. Mas se você ficar esperando o grandioso, você não vai conseguir identificar Deus na sua vida. Gente,
os deveres de cada momento, os acontecimentos, as responsabilidades, as alegrias e também as cruzes, as graças e os pecados, são sombras sob as quais se oculta a ação divina. Vamos encontrar Deus diante das sombras dos acontecimentos da nossa vida? Deus está ali presente, oculto. Vamos buscar o sobrenatural, no invisível, no silencioso, do agir de cada dia, de cada passo, de cada escolha, de cada resposta que damos na nossa vida. Seguimos juntos na nossa série O Abandono à Providência Divina. Compartilhe esse nosso segundo episódio. Vamos evangelizar juntos. Deixe os seus comentários, o que você achou, o que mais lhe tocou, se você tem alguma dúvida. Vamos estar juntos aqui, aproveitando os meios de comunicação, e lhe aguardo para você estar comigo no terceiro episódio na próxima segunda-feira. Que Deus lhe abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.